Olá, como vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre fundamento de enfermagem. Hoje nós vamos falar em específico sobre teorias de enfermagem. Essa é a primeira videoaula. Eu acredito que nós vamos ter 3 videoaulas sobre. Nessa primeira eu vou dar uma introdução para entender melhor o que é teoria de enfermagem, e as próximas a gente vai estar falando em específico sobre algumas teorias de enfermagem, de forma mais resumida, é claro, porque se a gente for aprofundar cada teoria de enfermagem, eu acredito que daria ali mais de 1 hora de aula para cada uma, porque tem bastante conteúdo. Mas a gente vai ter uma visão ali geral nas próximas videoaulas sobre as teorias de enfermagem e as suas autoras também. Bom, para a gente iniciar, eu vou dar um breve histórico das teorias de enfermagem. Então, a gente vai ver primeiro um breve histórico, como se desenvolveu até chegar ao que nós temos hoje sobre teorias de enfermagem. E também vou falar mais para frente alguns pontos principais e as definições do que seriam teorias de enfermagem. Mas para a gente iniciar, a teoria de enfermagem, que é considerada, a primeira teoria e a nossa primeira teórica de enfermagem, não poderia ser ninguém mais, ninguém menos do que a mãe da enfermagem, que é a Florence Nightingale, né? Lá em 1859, a Florence, ela cria ali a teoria, ambiental. É claro que naquela época a Florence não intitulava como teoria de enfermagem, e a gente vai ver aqui que a gente só vai ter essa intitulação de teoria anos depois, anos para frente. Mas hoje a gente considera a Florence sendo a primeira teórica de enfermagem, né? Mais para frente a gente vai ver um contexto, quando eu falar em específico nos próximos videoaulas sobre a Florence, mas o que a gente tem que entender agora nesse princípio para o histórico das teorias é que a Florence, ela tinha uma preocupação principalmente com a questão teórica da profissão de enfermagem. Porque na época da Florence, a enfermagem ela não era baseada ali em fatos científicos, em fatos teóricos. Ela era baseada mais na prática. Tanto que a própria Florence aprendeu a enfermagem, entre aspas, é claro, dentro de 3 meses. Ela teve aula com um pastor que tinha um hospital. Durante 3 meses, ele e a sua filha lhe deram aulas para Florence, e ela acabou aprendendo a enfermagem, os princípios básicos ali da enfermagem. Então, naquela época, você tinha mais a enfermagem na prática do que mesmo a teoria. E a Florence, após, ali a questão da guerra que ela participou, e quando ela retorna ali para a Inglaterra, ela cria algumas documentações, científicas baseadas na vivência dela, que hoje a gente tem como nome teoria ambiental, que mais para frente a gente vai falar bem específico dela. Mas qual era a importância que a Florence tinha em mente quando fez essas argumentações teóricas? Foi sobre a questão de que ela afirmava que a enfermagem ela precisava ter conhecimentos distintos da enfermagem com a medicina. Ela queria que a enfermagem fosse embasada em questões de reflexão, em questionamentos, não fazer pelo fazer, mas o fazer por um motivo, Além disso, ela também queria distanciar e diferenciar a profissão de enfermagem dos modelos biomédicos, ou seja, do modelo voltado só ali para doença, que não olha o contexto, não olha ali o paciente individualmente, nem o contexto em que ele está. Mas enfim, então a Florence, ela cria ali em 1859 a teoria ambiental, que é considerada a primeira teoria de enfermagem, e embora ela tivesse, feito isso com o intuito ali de se afastar dos modelos biomédicos, isso não foi possível. Então, a enfermagem ela acaba se voltando aos modelos biomédicos novamente depois, e isso se estende por um longo período, até mais ou menos os anos 40, 50. Então, a enfermagem volta a ser um modelo biomédico, voltado ali só para a doença e não para o doente, e isso se estende por longos anos.
Com o passar do tempo, a gente ocorre ali, né, não só na Inglaterra, nos Estados Unidos, que são os dois principais polos ali, né, das teorias de enfermagem, mas no mundo inteiro ocorrem mudanças sociais, econômicas, educativas e científicas, principalmente em decorrência das grandes guerras mundiais, da industrialização. Então, a gente tem todo o processo da industrialização e você tem ali uma mudança da mentalidade das pessoas, principalmente com base na educação e na ciência. Então, você tem ali a abertura e a criação de universidades. E nos anos 50, você tem a criação ali dentro da Columbia School de programas de graduação para enfermeiras. Então, as enfermeiras, elas começam a ter ali, dentro dessa universidade, nos Estados Unidos, os primeiros programas de graduação voltado para enfermeiros, para a educação de enfermeiros. E em conjunto com essas primeiras graduações, a gente tem ali, então, os primeiros passos para a criação de novas teorias, porque ver-se que é necessário você ter um embasamento científico para você pautar ali a profissão. Então, viu que era necessário, né, nessa época, a criação de novas teorias. Então, a partir disso, surgem novas teóricas. A primeira teórica pós-Florence é a Peplau, né? Ela cria sua teoria em 1952, que é a teoria das relações interpessoais. Então, a Peplau, ela cria a primeira teoria pós-Florence em 52, e não só ela, né? Você começa ali a fomentar a criação de novos teóricos, tanto que os formandos da Columbia School acabam ali por influenciar uma outra universidade, que lá nos anos 60, que é a Yale School, os estudantes da Columbia acabam influenciando os estudantes da Yale, muitos, né, são as professoras, né, dessas novas estudantes. E dentro da Yale School, a gente tem ali a criação da definição sobre teoria de enfermagem. Então, é a partir dos anos 60 que a teoria ali da Florence, a teoria da Peplau, passa a ter esse nome de teoria de enfermagem, graças à Yale School. A Yale School também, ela é marcada pela formação de programas de doutorados voltados para enfermagem, porque houve ali nos Estados Unidos uma verba federal para esses programas de doutorado. Então, a gente vê a partir dos anos 60 uma explosão de teorias de enfermagem. Tem várias teorias a partir dos anos 60, e uma das principais, que para nós que somos brasileiros, é a teoria da Wanda Guiar Horta, né? A Wanda, ela é a primeira teórica brasileira. Mais para frente a gente vai ver mais sobre a sua teoria, mas é um marco importante para nós aqui no Brasil e se baseia muito, né, nessa nova consciência da importância de trazer conhecimento científico e teórico para a profissão de enfermagem. Então, a partir daqui, a gente vai ter ali nos anos 60, 70, como eu disse, uma explosão de teorias, até porque a gente tem ali um investimento do Estado em programas de doutorados. Então, você tem várias publicações de diversas novas teorias. Aqui eu trago algumas principais, como as teorias da Oren, da Imonesh, da Callista Roy. Então, são teorias que a gente traz, que são muito conhecidas, mas assim, houve uma expansão muito grande de teorias de enfermagem. Nos anos 80 e 90, o número de pesquisas e da expansão dos conhecimentos de enfermagem só teve um aumento. E até hoje, a gente, graças a Deus, nós temos ainda muita pesquisa na área, né? Muita expansão do conhecimento. Então, aqui a gente tem uma pequena definição, né, que diz que as teorias, elas são tão importantes para a assistência profissional quanto para a técnica, uma vez que servem de guia para todas as ações realizadas pela equipe de enfermagem. Então, passando por esse breve histórico, a gente viu que
as teorias, elas surgem pela necessidade de você ter um embasamento científico na prática profissional de enfermagem. E graças ali ao incentivo de universidades, com programas de graduação, com incentivo ali das próprias enfermeiras, com a criação de teorias e a expansão dessas ideias para outras enfermeiras, sendo suas professoras, também com incentivo do Estado ali, com programas de doutorado, tudo isso é muito importante, foi muito importante para a criação das teorias de enfermagem, né? Mas, de uma forma geral, o que são essas teorias de enfermagem? Então, a gente viu ali o breve histórico de como surgiu essas teorias, mas agora a gente vai entender ali o que essas teorias são, né? Qual é a definição, o conceito de teoria de enfermagem e também quais são os elementos que uma teoria de enfermagem deve e tem que conter. Então, para iniciar o que são teorias de enfermagem, a gente tem que ter em mente que não existe uma definição universal do que seria uma teoria de enfermagem. Existem diversas definições com diversos autores, uma complementa a outra. Mas, de uma forma geral, as teorias de enfermagem, elas são um conjunto de afirmações sistemáticas. Mais uma vez, a gente volta ali para o sistemático, né? Que a gente viu ali na SAI. Então, as teorias, elas são conjuntos de regras, de práticas que são seguidas de um passo a passo que a gente tem que seguir, que vai favorecer não só a qualidade da assistência, mas vai ajudar a explicar e compreender diversos fenômenos dentro da prática profissional. Mais para frente, quando a gente falar sobre as teorias de enfermagem, a gente vai conseguir entender essa definição melhor, né, quando a gente fala de cada uma. Mas, de uma forma geral, o que a gente tem que pensar é que as teorias de enfermagem, elas trazem uma qualidade na assistência, porque a teoria, ela vai ajudar o enfermeiro que está baseado ali dentro da teoria, através do processo de enfermagem, do cuidado do paciente, ele vai estar ali baseado num conceito científico. Então, ele vai conseguir entender mais ou menos o passo a passo do que está acontecendo ali com aquele paciente. Vai conseguir entender por que está acontecendo aquilo com aquele paciente, naquele contexto social, com aquele determinado tipo de doença. Então, as teorias, elas nos ajudam a ter uma visão melhor e uma visão geral sobre os fenômenos que acontecem ali na prática profissional. E isso facilita o cuidado, facilita a gente a criar um planejamento de cuidado, tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a comunidade como um todo, porque as teorias, a gente vai ver que elas também compreendem ali o contexto social daquele paciente. Então, a gente tem que, de forma geral, as teorias, elas são, então, um conjunto de afirmações sistemáticas que favorecem a qualidade da assistência e ajudam a explicar e compreender os fenômenos da prática profissional. As teorias, além disso, elas funcionam também como um alicerce da SAI. Por quê? Porque ela vai direcionar o resultado que a gente quer obter no paciente. Sempre lembrar, né, que a SAI, a Sistematização da Assistência de Enfermagem, ela é formada, como a gente viu na videoaula anterior, é formada por 5 principais pontos. A gente tem lá dentro as normas, nós temos as rotinas, nós temos os POPs e nós temos as teorias de enfermagem e o processo de enfermagem. Tudo isso em conjunto é a nossa SAI e um complementa o outro. Então, por exemplo, a teoria, ela vai dar ali um alicerce, uma base para a gente criar os nossos POPs, por exemplo, os nossos procedimentos operacionais padrões. Ela vai dar essa base, porque ela vai trazer um conceito científico no qual eu vou conseguir, me baseando nessa teoria, criar o meu POP. As teorias também, principalmente, né, elas vão dar base ali para o nosso processo de enfermagem, ou seja, para o nosso passo a passo do cuidado com nossos pacientes. Então, a teoria dentro da SAI, ela serve como um alicerce que direciona o resultado que a gente quer obter para o paciente, porque dentro das teorias você já consegue prever e explicar algumas questões relacionadas ali a
situações que nós temos na assistência que se referem a determinados tipos de situações, determinados tipos de paciente. Embora isso fique meio assim, né, subjetivo na nossa cabeça, quando a gente for falando sobre cada uma das teorias, toda essa explicação vai ficar um pouco mais clara. Mas o que a gente tem que ter em mente é o quê? Que as teorias, elas auxiliam ali no nosso processo do cuidar. Então, aqui a gente tem uma definição que é: a aplicação de teorias de enfermagem, ela apoia os enfermeiros na definição de seus papéis, na aproximação com a realidade e na consequente adequação e qualidade do desempenho profissional, bem como na produção de conhecimento. E a gente vai ver mais para frente que, de fato, as teorias de enfermagem, elas vão definir o papel do enfermeiro, elas vão se aproximar da realidade, porque ela vai observar que tipo de realidade aquele paciente vive, seja economicamente, seja socialmente, e ela, por conta de tudo isso, esse conjunto de avaliações, ela vai trazer uma melhor qualidade e desempenho para o profissional de enfermagem. Então, ela vai falar ali o papel do enfermeiro. Além disso, uma teoria, ela baseia a produção de conhecimento. Então, uma teoria pode basear outra teoria, pode basear outra técnica, pode basear outro POP, por exemplo. Então, a teoria, ela vai basear, muitas vezes, a produção de mais conhecimento dentro da área da enfermagem. Então, de forma resumida, a gente pode definir as teorias como base do cuidar da enfermagem, porque elas vão basear as ações dentro da SAI, ou seja, elas vão auxiliar ali na produção das normas, das rotinas, dos POPs e dos processos de enfermagem. Bem, a gente já viu ali um breve histórico das teorias de enfermagem, né, da criação das teorias. Já vimos a definição das teorias de enfermagem e agora, para finalizar, nós vamos ver o que uma teoria de enfermagem, né? Quais são os pontos que uma teoria de enfermagem obrigatoriamente tem que possuir. O primeiro ponto que a teoria de enfermagem ela tem que possuir é o que nós chamamos de metaparadigma, ou seja, as teorias de enfermagem elas têm que possuir os 4 metaparadigmas da enfermagem. Mas aí a gente fica aquele questionamento, né? O que é metaparadigma? Metaparadigma, ele não é usado só aqui dentro das teorias de enfermagem, é utilizado principalmente dentro de matérias escolares, por exemplo, dentro de matérias na universidade, que nada mais significa do que o conteúdo nuclear de uma disciplina, ou seja, o assunto principal que aquela disciplina tem que tratar. Então, dentro de uma disciplina, a gente tem um assunto principal. Isso é o metaparadigma. Dentro da enfermagem, a gente tem 4 metaparadigmas. E que não servem só ali para a teoria de enfermagem, não. Normalmente, esses 4 metaparadigmas, eles têm que ser respeitados em qualquer trabalho acadêmico. Então, quando a gente vai construir ali nosso TCC no final da faculdade, a gente utiliza esses 4 metaparadigmas, mesmo que muitas vezes de forma inconsciente. Mas vamos lá, vamos ver esses 4 metaparadigmas. O primeiro é a pessoa. Esse se refere ao paciente, à família ali do paciente, e a gente tem que entender que esse metaparadigma está se referindo não só ao paciente de forma física, não só a uma pessoa física, mas todo o seu contexto ali psicológico, o seu contexto social, o seu contexto espiritual. E qual eu acho que é a palavra-chave desse metaparadigma? É o direito ao cuidado individualizado. Então, quando a gente vai considerar ali dentro de um trabalho acadêmico, dentro de uma teoria, a pessoa, a gente tem que considerar o indivíduo, ou seja, uma pessoa individual, que tem suas próprias dimensões, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas. Embora muitas vezes um indivíduo possa possuir a mesma doença que um outro, eles são indivíduos diferentes, eles possuem contextos diferentes. Então, o primeiro metaparadigma que a gente tem que levar em consideração é a pessoa, né? Esse ser individual que é o nosso paciente.
O segundo metaparadigma é o metaparadigma do ambiente, ou seja, ele vai se referir ali ao contexto do cuidado da enfermagem e não apenas ao contexto físico, ou seja, o cuidado dentro de uma UBS, o cuidado dentro de um hospital, mas além disso, o contexto social, econômico e cultural, porque convenhamos que é diferente você estar cuidando de um paciente ali, se referindo a um ambiente, a uma UBS, num bairro nobre, de uma UBS de um bairro de periferia. São contextos totalmente diferentes. Contextos sociais, contextos econômicos e contextos culturais. Então, por isso que quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente tem que levar em consideração ali o ambiente que aquele indivíduo está. Então, a gente leva em consideração o indivíduo e todas as suas dimensões físicas, psíquicas, espirituais, e a gente leva em consideração o ambiente em que ele está inserido. Então, toda a questão ali social, econômica, cultural também. Além desses dois pontos, a gente tem o terceiro metaparadigma, que é a saúde. A saúde é a ausência da doença, é a promoção do bem-estar físico, mental e social. E o enfermeiro pode atuar trazendo essa saúde, né? O enfermeiro atua ali trazendo essa promoção do bem-estar físico. Porque a saúde é um metaparadigma, né, da enfermagem. A gente, né, como enfermeira, a gente está em busca ali da saúde para o nosso paciente. Então, obviamente, acredito que seja um dos pontos também muito importantes de estar dentro de uma teoria, né? Essa promoção do bem-estar físico. O enfermeiro não vai estar promovendo uma coisa ruim para o seu paciente, não, vai promover um bem-estar físico. E o último metaparadigma é a própria enfermagem. Então, quando a gente fala aqui a enfermagem é um metaparadigma, a gente está falando ali do papel do enfermeiro, né? Todos os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas atitudes, né? Que o enfermeiro tem ali para prestar o cuidado, não só com o seu paciente, como a família, como a comunidade. Então, aqui a gente tem os 4 metaparadigmas que toda teoria de enfermagem ela tem que possuir. Ela tem que falar sobre a pessoa, sobre o indivíduo, no caso. Ela tem que falar sobre o ambiente, seja ele físico, social, econômico, cultural. Ela tem que falar sobre a saúde, ou seja, a promoção do bem-estar físico, mental e social. E ela tem que falar sobre os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para o enfermeiro prestar o cuidado para esse indivíduo, para esse paciente. Esses são os 4 metaparadigmas das teorias de enfermagem. Como eu falei anteriormente, todos os trabalhos acadêmicos, eles basicamente são baseados nesses 4 metaparadigmas quando a gente fala de trabalhos acadêmicos voltados para a enfermagem. Agora, além disso, segundo Barnum, de 1994, ele diz que as teorias de enfermagem, elas têm que possuir mais 3 pilares. São 3 facetas que as teorias de enfermagem têm que ter, toda teoria tem que possuir, que é o contexto, o conteúdo e o processo. Contexto é o ambiente no qual o ato de enfermagem tem lugar. Aqui nesse tipo de pilar, a gente está realmente falando do ambiente mesmo, do ambiente físico, ou seja, está ocorrendo num hospital público, num setor de hemodiálise, está ocorrendo numa UBS, está ocorrendo numa UPA, é o ambiente físico mesmo, então o ambiente do ato da enfermagem, né? O ato que ocorreu ali dentro daquela teoria de enfermagem. O segundo pilar é o conteúdo. Então, a gente vai ter ali o assunto da teoria. A teoria ela tem que ter um assunto predominante. Ela pode abranger algumas outras características, outros temas, mas todos têm que ser voltados para um assunto. Então, toda a teoria ela tem que ter um assunto principal. E o terceiro e último pilar é o processo, que é a metodologia, né? O método pelo qual a enfermeira agiu ou usou para realizar aquela teoria.
Então, a teoria ela tem que ser comprovada através da sua metodologia, seja através de pesquisa, de observação. Então, a metodologia que foi utilizada para classificar e para criar aquela teoria, ela tem que estar presente dentro da própria teoria. Então, dentro da teoria, além dos 4 metaparadigmas, a gente ainda tem que ter o contexto, o conteúdo e o processo. Então, são coisas principais que devem conter dentro de uma teoria de enfermagem. Então, tudo isso que a gente viu forma ali a estrutura da teoria de enfermagem. Então, os metaparadigmas, esses pilares de contexto, conteúdo e processo, formam as estruturas que toda teoria de enfermagem tem que conter. E agora, para a gente resumir toda a nossa aula sobre teoria de enfermagem, a gente viu um breve histórico da história da teoria de enfermagem. Vimos que a Florence foi a primeira teórica, ela que traz ali como a primeira teoria, a teoria ambiental, baseada principalmente no cuidado do paciente e tentando sair ali daquele modelo biomédico. Vimos a importância das universidades de Columbia e de Yale para a formação não só da graduação, da pós-graduação e dos doutorados para a enfermagem, mas na formação das teorias de enfermagem. Então, a gente viu nesse breve histórico a importância dessas figuras históricas. Nós vimos a definição também de teoria de enfermagem. Vimos que a teoria de enfermagem nada mais é do que o conjunto de afirmações sistemáticas que favorecem a qualidade da assistência e ajuda a explicar e compreender diversos fenômenos dentro da prática profissional. E vimos principalmente que a teoria de enfermagem, estando dentro da SAI, ela serve como base, não só para o processo de enfermagem, mas também para a criação dos POPs, das normas e das rotinas, ou seja, tudo ali englobado dentro da sistematização da assistência de enfermagem. E por último, nós vimos estruturas necessárias e primordiais que devem estar dentro ali das teorias de enfermagem. Vimos que existem 4 metaparadigmas: a pessoa, o ambiente, a saúde e a enfermagem. E vimos que dentro de uma teoria de enfermagem nós temos que ter contexto, conteúdo e processo. E antes de finalizar, eu deixo aqui as referências, né? O livro SAI e o livro de teorias de enfermagem. Basicamente, eles vão ser a referência de todas as nossas aulas de teoria, e o que tiver por fora eu vou acrescentando para vocês, tá bom? Bom, depois desse breve resumo, a gente finaliza a nossa videoaula. Lembrando que as próximas aulas nós vamos continuar nesse assunto de teoria de enfermagem. Vamos abordar ali mais específico as teoristas, né, cada uma delas, e as suas teorias também, de forma resumida, cada uma também. Vamos ver Florence, vamos ver Peplau, vamos ver ali também a banda de Aguiar Horta. Vamos destrinchar essas próximas teorias, tá bem? Obrigada por assistir até aqui, curta e compartilhe, e até breve.